Pedro Piazzarolo mandou uma fanart de LOL e perguntou assim: Oi, meus arrumados, fiz essa arte com base no último feed que era focado em overmodeling. Gostaria de um feed mais focado nisso e no que eu posso melhorar também. Então vamos lá. Essa é uma peça difícil para você trabalhar overmodeling porque ela tá trabalhando nas sombras, né? Então a ideia é que você simplifique e agrupe os valores nas áreas de luz. Vamos ver se a gente consegue sugerir isso. Vamos dar uma olhadinha. Tá. Então você fez tipo uns sketches, aí você curtiu esse e você quis finalizar, né? Provavelmente a maior parte das artes que a gente curte fazer começa assim, né? Você faz um sketch e fala, pô, isso aqui dava uma ilustra, hein? Aí você põe um fundo, que não tava planejado, mas você pôs o fundo, né? Não é assim? Beleza, cara, vamos lá pro Photoshop e vamos dar uma olhadinha no seu portfólio antes. Mas vamos pro Photoshop e ver o que a gente consegue fazer. Ó, tem uma nova aqui, hein? Aí, ó. Da hora, mano. Legal, cara, ver a sua evolução tá bem legal. Então, porque eu falei, é difícil você falar sobre agrupamento de valor nessa cena, porque não é uma cena que ela é muito fácil nesse sentido, porque você tem muita informação nas sombras, só que do jeito que você pintou, você também colocou informação na luz. Então não é o melhor exemplo aqui pra gente pegar pra dar feedback, mas dá pra gente conversar um pouquinho, ó. Percebe que você acabou colocando informação na luz, ó, toda essa parte de luz está cheia de detalhe de informação, certo? Só que na área de sombra, também. Então dava para dar uma simplificada mais agressiva aqui. Se você quiser também, não é uma regra que você precisa fazer isso. Mas eu acho que seria interessante. Porque eu acabo me perdendo um pouco nessa imagem em identificar qual é a sua intenção com a luz, sabe? Tipo, da onde tá vindo essa luz? O que é essa luz? Ela tá vindo desse elemento brilhante aqui? Essa luz aqui? É isso? Porque se for, eu acho que a gente pode mudar bastante coisa nessa composição. Bom, enfim, eu vou começar a fazer um paint-over aqui e aí a gente conversa já já. Pode ser? Vamos lá.
peço desculpas até pelo tempo que eu demorei, porque eu quis fazer um paintover um pouquinho mais avançado. E isso demora, né? Pra ficar bem feito, demora. Então é o seguinte, ó. Tem alguns pontos que eu queria comentar que são mais específicos da imagem, tá? O primeiro é o storytelling. Eu acho que, na forma que tava, o storytelling tava um pouco difícil de entender à primeira vista, sabe? Essa luz vermelha do fundo, de um fogo que tá pegando ali, ele tá muito tímido, ela tá muito sutil. E ela pega também na personagem quase como uma linha de contorno, né? Tenta sempre evitar, quando você for fazer uma ring light, que é uma luz de recorte, evita essa linha que persegue a silhueta da personagem, tenta pensar isso como uma forma mais tridimensional, né? Porque a luz, ela entrar em contato aqui com o corpo como se fosse um sólido simples, assim, sabe? Então, ao invés de ser um contorno, pensa de forma mais tridimensional a sua luz de recorte. E, ao mesmo tempo, eu usei essa luz vermelha para invadir um pouco mais o cenário e até permear um pouco mais essa parte da direita, e trouxe também para a parte superior um pouquinho para mostrar que ela, sei lá, ela tocou o terror e tocou fogo em tudo. Até colocaria mais partículas, uma coisa que eu não fiz, mas daria para colocar um pouco mais de partícula flutuando aqui, como se fosse fogo mesmo, assim, sabe? Tipo, tá pegando fogo muito forte ali, umas partículas voando, sabe? Como se tivesse realmente rolando já esse incêndio há bastante tempo. Eu não sei se ela é vilã no jogo, alguma coisa assim, mas enfim, o storytelling podia estar um pouco mais evidente, mais simples da gente entender na primeira olhada, né? Ou seja, transformar essas ideias que você fez em coisas mais icônicas, em algo que seja visto... Tipo assim, o cara abriu a imagem à primeira vista, ele já entendeu que ela botou fogo nessa parada. Ou, se ela for salvar, eu duvido que ela vai salvar com essa feição aqui, né? Mas se ela vai salvar, então que ela salve mesmo, que ela pareça a pessoa que salvou tudo isso aqui. Não acredito que ela botou fogo, né? Porque ninguém ia botar... ia salvar o negócio e ficar posando pra câmera com a espada, né? Tipo, com o olho pegando fogo e pá. E até uma associação interessante que a gente pode fazer nessa imagem é do olho dela brilhar vermelho, que o concept dela é basicamente isso. Ela tem o olho vermelho, né? Junto com esse fogo que tá acontecendo aqui no fundo, entendeu? Então isso associa imediatamente a personagem ao incêndio que tá rolando no fundo, entendeu? Então, ó, antes estava esse olho verde. E o olho verde, beleza, interage com a magia dela, mas não conecta de forma alguma com o cenário. Então essa é a primeira coisa. A história sempre, primeiro de tudo, a gente precisa entender a ideia da sua ilustração, independente da qualidade de acabamento que você escolheu utilizar. Beleza? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu fiz aqui foi em questão dos nossos valores. Como um todo, a imagem ela tá com valores muito próximos ao longo de toda a personagem e do fundo. Então, meio que não tem tanto destaque para essa personagem, ela tá quase se integrando, esse braço tá muito integrado com o fundo lá atrás. E isso acaba gerando uma imagem que ela tem um aspecto meio de lavado, né? Parece que falta contraste na imagem da personagem principal, sabe? Falta aquelas oclusões mais escuras, falta aquela luz um pouquinho mais clara nela. Então foi isso que eu tentei fazer. Eu escureci um pouco as áreas de sombra para trazer mais unificação nessa área. Tipo, além de escurecer, eu agrupei mais os meus valores. Tentei, ó, nessa parte toda aqui, ó, eu tentei agrupar, unir um pouco mais esses valores, tirando o contraste, mas aí aonde está batendo luz, eu aumentei um pouquinho a intensidade para separar mais essas duas áreas e deixar também mais unificado nessas duas áreas. Não tá ideal, precisaria de dias para fazer isso funcionar bem feito, né? Mas num paintover eu acho que já passa um pouco a ideia. Tá vendo como a gente tem muito contraste aqui e muito contraste aqui? Simplificando essas duas áreas, fica muito mais evidente essa região de foco da luz, né? Tipo, a luz tá batendo aqui no peito dela, mas a gente não tá enxergando direito o que tá rolando. A gente entende, sim, a planificação dessas duas áreas e a gente tem a distinção muito bem evidente dessas duas áreas. Então, esse seria o meu segundo feedback, tá? Então, contraste dessas áreas, separação de luz e sombra um pouco mais evidente. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho nesse screen, eu posso até diminuir um pouco, mas enfim, a ideia tá aqui, beleza? A segunda é o rostinho dela. Eu acho que o rostinho dela tava com uma planificação um pouco simples demais. E simples não é a melhor palavra. Na verdade, ela tá um pouco flat. Eu acho que é o melhor termo aqui é o flat. Eu não sinto
tridimensionalidade no rosto dela. Então a gente vê uma luz que vem até a quina da mandíbula dela e essa mesma luz acompanha até essa parte superior do plano. Então o rosto dela não tem planos. É como se não tivesse uma planificação do rosto dela. Então, o que eu tentei fazer aqui é deixar ele mais tridimensional, é pensar um pouco mais na tridimensionalidade do rosto para a luz pegar de formas diferentes ao invés de pegar numa forma toda, assim, sabe? Tipo, tá tudo iluminado igual. Não, ela pega de formas diferentes nos planos do rosto dela. Então, dei uma planificada, tentei ajustar um pouco a anatomia, também não tá lá ainda, mas até tirando informação dessas outras áreas aqui, ó, até ajudou um pouco a leitura do rosto dela, escureci, né? Então, percebe como a leitura de longe fica bem clara, a ideia da história que você quis contar fica um pouquinho mais clara e de perto também acaba tendo um pouco mais de complexidade na pintura, beleza? São várias coisas que eu tentei trazer no Paintover. Eu acho que a coisa que você pode fazer é tirar um print desse Paintover que eu fiz, colocar em cima da sua imagem e ir analisando talvez as minhas decisões uma por uma, tentando entender o que eu pensei e ver se faz sentido pra você, né? Porque pode só não fazer sentido pra você e você não curtir a ideia aqui. Mas mais ou menos isso. Eu até separei um pouquinho mais ó, o contraste das espadas no primeiro plano pra deixar mais profundidade mesmo. Acho que tava faltando um pouco de profundidade nessa imagem. Beleza? É uma coisa que com certeza você pode estudar com still life, tá? Pintura de natureza morta, que é sempre importante, é um estudo que eu sempre reforço aqui para vocês, mas também o entendimento de figura humana. Essa estrutura do rosto, você não vai adivinhar ela em algum momento, é preciso você ler um pouco de teoria para sacar como trazer essa estrutura de uma referência que você estiver usando. Não importa nem às vezes você usar uma referência, se você não tiver um conhecimento de estrutura para carregar as informações da referência para sua imagem, talvez não fique tão boa esse uso de referência, assim, sabe? Então, é mais ou menos isso. Não sei se faz sentido pra galera do chat aí também, pra galera dos comentários lá do YouTube. E as ads, né? E as ads. Mas eu acho que, por enquanto, é mais esse pensamento. Se eu começar a falar de ads aqui, ferrou. Antes e depois. Tá vendo como tem um pouco mais de contraste, um pouco mais de intenção, assim, nos valores e no storytelling também. Beleza? Mas no geral, acho que se fizer esses ajustes e continuar estudando, né, mano? Eu acho que o feedback aqui não é pra você voltar nessa imagem e tentar arrumar necessariamente. Eu acho que é uma questão de você continuar estudando, mostrar talvez um horizonte pra onde você pode ir. Eu acho que vale mais a pena pra esse feedback específico aqui, tá? Não é muito pontual, mas é uma visão um pouco mais geral do que eu enxergava pra essa imagem. Beleza? Show? Desculpa aí pelo Paintover muito longo, mas espero que vocês tenham curtido um pouco dessa ideia. Mais alto. Valeu. Valeu, Catrial.